Vox News, a informação que você precisa. Reeleito vereador com 3.450 votos em Lauro de Freitas nas últimas eleições. Eu vou bater um papo aqui no portal Rádio Vox News com o vereador do PL, vereador Gabriel Bandarra, o popular Tenóbio, agradecendo aqui pela sua disponibilidade e pelo carinho que você tem aí. Ô, meu irmão, à sua disposição sempre. Eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo. Tem pessoas aqui me esperando agora na reunião aqui, retadas comigo. Vamos tratar sobre assuntos polêmicos e, claro, na íntegra, sobre tudo que o vereador de Lauro de Freitas, o Gabriel Bandarra Tenóbio, tem para falar sobre esse seu rompimento com a prefeita a qual ele ajudou a ser eleita, né, a Débora Regis. O que me deixou surpreso foi acompanhar a surpresa de quem parece que ou achava que te conhecia ou achava que você ia ser só mais um mesmo, ia calar a boca. E isso desde o início. Pô, quero ver agora. Eu vi isso, a gente trabalhou com apuração. Agora existia uma expectativa, né? Por mais que eu entendesse como funciona a política e soubesse que não haveria uma mudança drástica, porque a mudança é paulatina em qualquer lugar que seja, mas eu não esperava que fosse acontecer as coisas que eu tô vendo acontecer agora já nesse início. Tem coisa que eu não esperava, não. Porque assim, vamos lá, não teria a possibilidade de você, bom, não demonstrei, vou demonstrar agora, já não ter mostrado antes, porque aí vai ficar parecendo que você estava preparando esse bote, alguma coisa do tipo, aí não seria melhor realmente, não dizendo que você não executou tudo com sapiência, com frieza também, e com exatidão no trabalho que você já faz de cobrar, de ser combativo, não seria mais vantagem mostrar antes do que receber as pedras? Por exemplo, ele xingou o professor, ele xingou isso, ele fez aquilo, mas peraí, quem tá sacaneando vocês, professores, é a gestão. Aí agora você vai mostrar, por exemplo, essa sua prova, esse momento em que você cobrava. A respeito dos professores, o meu posicionamento continua sendo o mesmo. A maioria das pautas que estão sendo colocadas pelos professores não são verdadeiras. Tem a boa parte, a grande maioria do que eles estão pedindo são coisas que eles já têm. Obviamente a gente sabe que o professor de uma maneira geral no Brasil não é valorizado. Então minha opinião em relação à greve ilegal dos professores em Lauro de Freitas não mudou. Em relação a ter mostrado alguma coisa, ter deixado de mostrar outras coisas, é óbvio que assim, é necessário que o poder legislativo, que tem a função de fiscalizar, exponha o que está acontecendo para que a população entenda. Afinal de contas, ele representa a população. Ele é como se fosse a população ali dentro. Então, isso eu não deixei de fazer em momento algum. Tanto é que um dos estopins para que eu fizesse o rompimento foi justamente a não aceitação disso. Agora, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, na gestão de Moema Gramacho, eu recebi a denúncia de uma rua que estava esburacada e que precisava de uma manutenção. Eu procurava a CEINFRA não me respondia, não me atendia e não tapava o buraco. O que eu fazia? Expunha. Com a gestão Débora Regis, eu tenho uma aproximação, eu tinha pelo menos, né? Era uma pessoa que frequentava a minha casa, é uma amiga minha, uma pessoa que eu tinha alguma confiança, então eu tenho uma abertura, as pessoas que compõem a gestão de Débora Regis são pessoas que eu conheço, então facilita essa harmonização entre os poderes que deve existir. O fato de se ter cobrança não significa que não se deva ter harmonia. Pelo contrário, se deve ter harmonia. E é o ideal. Isso não acontecia com Moema por culpa dela, não por culpa minha. Porque a procurei muitas vezes para tentar resolver os problemas antes de fazer os vídeos. Então, esse modus operandi sempre foi o meu modus operandi. Eu procuro a gestão, o problema é esse, a gente precisa resolver isso dessa forma, assim, assim, assim. Aí, todos os ofícios, inclusive eu tenho os ofícios que eu mandei para Débora, da mesma forma dos que eu mandava para Moema, eu peço sempre uma posição da prefeitura e uma data para a resolução do problema. Então o que acontecia? Que às vezes eu expunha, alguns de Débora eu expunha, outros não. Os que ela respondia e executava, não tinha necessidade de eu expor o problema como uma denúncia, já que o caso já foi resolvido. Agora, os que não eram resolvidos, eu fazia exposição. E isso incomodava muito a prefeita. Mas incomodava muito mais do que a prefeita, o marido da prefeita, que é hoje quem domina a comunicação de Lauro de Freitas. Para você ter uma ideia, tudo antes de chegar em Débora Regis passa por Bruno. Bruno é uma espécie de chefe de gabinete de Débora Regis. Acho que é até mais do que isso, porque é tudo mesmo.
Em relação à infraestrutura, em relação à comunicação nem se fala, é dominada por ele. Então ele era o mais chateado até do que Débora. Débora ficava chateada, achava desnecessário às vezes eu expor algumas coisas. Aí eu cito o exemplo da situação com a CEINFRA, que eu fiquei assim, alguns meses sem resposta e sem a resolução dos problemas que eu estava solicitando. Eu fiz uma exposição disso, falei, mostrei, disse, tô aqui, já fiz a solicitação tantas vezes, assim. Infelizmente a secretária sequer me respondeu. Aí Débora ficou muito chateada, Bruno principalmente, mas Débora ficou muito chateada. Gravou um vídeo, inclusive, dizendo que tem muita gente chateada porque tem uma mulher na CEINFRA. Verdade. Que é uma mulher retada, e aí já foi para o discurso feminista, porque Débora nunca foi de direita, né? As pessoas compraram a ideia porque quiseram, porque Débora é cria de Moema, isso é fato e todos sabiam. Não significa que uma pessoa não possa melhorar, que uma pessoa não possa mudar o seu pensamento, que tantas e tantas pessoas que votaram no PT, por exemplo, que não votam mais hoje. Inúmeras. São muitas pessoas. Verdade. Então, as pessoas acreditaram que Débora era uma pessoa diferente, totalmente de Moema. Mas, quando eu fazia as críticas, acontecia dessa forma. Em vez dela defender o poder legislativo que estava ali fiscalizando, cobrando, mostrando e auxiliando a prefeitura, ela preferiu atacar o poder legislativo, que não foi só a mim que ela atacou, dizendo que os vereadores estavam com despeito porque era uma mulher que estava assumindo a secretaria, e não tratou o problema de maneira externa. Internamente ela até tratou, fez uma reunião, falou para os secretários passarem a atender os vereadores que são representantes da população. Então, isso ela tentou fazer isso, não posso negar. Então, o que, na sua opinião e na sua visão, o que teria mudado aí exatamente esses bastidores, né, foi o que motivou o rompimento seu com a gestão de Débora, mas prioritariamente com Débora. Você rompeu com Débora. É um dos fatores, Silva Júnior, porque existem diversas outras coisas. Vou dar um exemplo. Logo que se iniciou a gestão, quando a gente começou a perceber as nomeações e a manutenção de pessoas que já faziam parte da gestão do PT, isso já me chamou muita atenção. Isso até hoje, muitas pessoas que estão na gestão e as que saíram da gestão saíram mais por esse motivo. O que a gente percebe é um acordo. Hoje, por exemplo, tem vereador do PT hoje que é parte da base de Débora. Decinho anunciou a saída da base. Decinho, braço direito de Rosalvo, anunciou a saída da base agora há poucos dias. O vereador Nego Pegadeira, também do PT, está na base da prefeita Débora Regis. Pessoas pessoas qual a palavra que eu posso usar? Em pontos estratégicos da prefeitura, em cargos estratégicos, eram da base do PT. Você tem isso na CEMOB, por exemplo. Então me permite, é o mesmo modus operandi utilizado por outras gestões passadas, não apenas da gestão de Moema. Exatamente o mesmo. É necessário que se faça uma composição, né, na cabeça dela, e eu compreendo isso. Eu também não sou, a gente não pode ser ingênuo, a política no Brasil acontece dessa forma, né? Bolsonaro teve que fazer composições, Lula teve que fazer composições, então, independente de ser direita ou esquerda, a gente sabe que as composições são necessárias. Eu não faria dessa forma, compreendo que o modus operandi é esse, mas eu vejo que a coisa é exagerada. Hoje eu acredito que pelo menos aí 50% das pessoas que estão na prefeitura hoje ou são ligadas diretamente, afiliadas ao PT, ou já fizeram parte de gestão do PT. Então isso é inadmissível para alguém como eu, que defendeu com unhas e dentes a saída do PT do poder. Então o que nós temos hoje é um PT disfarçado. O que mudou entre Débora e Moema é a cor da camisa. Um é azul, outro é vermelha. Eu ia falar justamente então, isso. Isso é inaceitável. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, os 4 anos que você combateu como vereador, primeiro mandato seu como vereador, e antes também, né, quando você ainda estava exercendo jornalismo, no vídeo ali e tal, site Burburinho News e tal. Falando com você aqui no portal Rádio Vox News, o vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio do Partido Liberal. Os 4 anos que você combateu ali, o que você classifica como os desmandos, a falta de atuação do poder público da gestão do PT, está acontecendo de novo na gestão de Débora Regis. Eu não posso dizer que assim não existe nenhuma diferença, é um exagero, não existe nenhuma diferença, é um exagero.
Eu percebo, eu fiz inclusive alguns elogios a Moema Gramacho no sentido de ser uma mulher aguerrida, uma mulher com vontade de fazer as coisas, e isso, eu posso ser oposição a Moema, eu posso ser oposição a Lula, eu posso ser oposição à esquerda, mas eu reconheço que a esquerda tem um ímpeto, uma vontade de realizar as coisas muito forte. Infelizmente, as realizações não são as melhores, mas esse ímpeto, essa vontade, essa força de trabalho que essas pessoas têm, que Moema tinha, que Débora tem, são coisas em comum que as duas têm. Débora tem uma força de trabalho. Eu vi em Débora, na campanha e no início também da gestão, ainda estamos no início, mas bem no início da gestão, uma vontade de promover uma mudança de fato na cidade. Então, eu não posso negar isso. Débora fez algumas coisas de fato que deram uma movimentação diferente na cidade. Aí eu vou citar o exemplo da iluminação de LED na Estrada do Coco, da iluminação de LED em diversos pontos da cidade que já estavam há anos sem iluminação, promovendo não só uma melhora ali para o trânsito das pessoas, como também segurança pública, outras ações de Débora que foram feitas, como a ação da Fila Zero agora. Isso eu não vou negar jamais, eu não vou mentir, dizer que Débora não fez nada ou que não está fazendo nada, não vou dizer isso. Débora já inicia a gestão melhor do que Moema Gramacho, isso é fato. Agora, politicamente falando, e o caminho que ela está traçando até aqui, pelo que eu enxerguei, por isso decidi sair, é um caminho que vai levar ao mesmo local que Moema levou a cidade. Isso é o que eu enxergo. Hoje eu enxergo que Débora está pegando a cidade, começa a fazer um trabalho um pouco melhor, mas o caminho que ela está trilhando, as pessoas que ela está escolhendo para estarem ao lado dela, as decisões que ela está tomando, a forma vingativa que ela leva, principalmente o marido dela, que eu acho que é o maior problema que se tem hoje na gestão de Débora, é o marido dela, é uma pessoa altamente perigosa. Tenho diversos relatos de que ele anda armado sem poder, porque não tem porte até onde eu sei. É uma pessoa que a gente tem diversos relatos, estou soltando um vídeo até hoje falando disso, né? Relatos de pessoas dizendo que foram ameaçadas por ele. Eu fui ameaçado por ele, prestei boletim de ocorrência contra ele, agora, ontem, por conta de uma ameaça que ele fez. Então, é uma pessoa extremamente perigosa. Isso é uma acusação muito séria. E é quem articula tudo na gestão de Débora. É quem articula tudo. Falando com você aqui no portal Rádio Vox News, o vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio do Partido Liberal. Você que você falou dessa situação de ameaça, mais uma para o seu currículo, né? De certa forma. Você já destacou, né? Como você destaca, essas sapequices, né? Em fiscalizar o executivo que gera essas reações fortes de agressão. Você já tomou tapa, tortada, pontapé, chute na canela? Já levei uns chutes também. Já fui cercado por homens armados algumas vezes. Você passou a andar com segurança, né? Inclusive políticos, né? Tem pessoas que não têm essa informação, mas tiveram alguns políticos que já conversaram comigo com arma em cima da mesa, tentando me intimidar, né? Tem políticos que já me chamaram, não, vamos conversar, rapaz, você sabe o que pode acontecer com você, isso é recorrente. Se eu fosse falar todas as ameaças que eu já sofri, eu ia ter um vídeo de uma temporada um filme de ia ter que abrir o Tenóbio Flix, não é? E como é que você encara essa situação agora? Porque, vamos lá, há também, a gente chegou a falar com algumas fontes, inclusive, da oposição sobre isso há pouco tempo, não tem 15 dias, e uma dessas fontes, que é um vereador, ele falou que, a gestão de Débora não precisa de opositor se ela tem o vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio. Como é que você encara essa situação agora? Você se sente ou se imagina, os seus eleitores, o público que te elegeu, uma votação muito expressiva, você se coloca numa situação de ilhado nesse momento, ou a tendência agora é ter realmente uma mira muito mais forte para a gestão? E o que é que você pode esperar disso? Primeiro, eu sempre deixei claro, e também tem algumas gravações, algumas sessões ao vivo que foram gravadas, em que eu dei essa declaração. Eu nunca acreditei e acho completamente incoerente essa coisa que a gente tem no país inteiro de base e oposição. Aí eu vou citar um exemplo. O vereador Sapucaia estava insatisfeito, Débora estava insatisfeita com ele na Secretaria de Mobilidade Urbana, e aí o colocou agora um vereador. Lembrando que o vereador é um fiscalizador do Poder Executivo. Coloca um vereador para ser o líder da prefeita na Câmara. Eu nunca acreditei em base e oposição. Eu não acho isso coerente para poderes distintos. Se você tem um poder
executivo que executa e um poder que fiscaliza a execução, não faz sentido uma pessoa que representa o poder de fiscalizar estar ali com a função de defender o fiscalizado. Ou seja, base e oposição, para mim, não deveriam existir. O que deveria existir e o que está na Constituição, que é para ser feito, apesar dos poderes terem que ser harmônicos, isso não significa serem subservientes, não significa que a Câmara precisa ser um puxadinho da Prefeitura, pelo contrário, o que a Constituição diz é que os vereadores fiscalizam, os parlamentares fiscalizam. Então, isso não mudou em nada. Mudou em nada. A única diferença que vai ter agora é que a partir desse momento eu vou ter que expor mais coisas do que eu expunha. Pelo simples fato de eu saber, primeiro, ter experienciado que a coisa não está sendo resolvida, porque a gente pode resolver internamente. Quando a gente tem uma parceria, e aí eu volto a falar dos poderes distintos, porém harmônicos, quando há essa parceria, quando há essa harmonia, quando há esse entendimento e atendimento dos vereadores, não há necessidade, eu acho uma palhaçada, inclusive, o vereador ficar batendo na gestão, sendo que a gestão está resolvendo os problemas. Então, não é o fato de eu ser base ou ser oposição, é o fato dos problemas estarem sendo solucionados ou não. E a minha função é mostrar para que o problema seja solucionado. Isso eu continuarei fazendo. Então não há uma mudança no meu posicionamento. O meu posicionamento é exatamente o mesmo. O que me fez sair dessa base foi, primeiro, a não aceitação da prefeita e principalmente de Bruno Lins, que é quem comanda a cidade, como eu já disse hoje, a não aceitação das críticas que eram feitas pelos problemas não solucionados, e o fato de o PT hoje estar dentro da gestão de uma forma que eu não acho que deveria estar. Seria uma forma velada de estar na gestão? Eu não sei nem se é velada isso, sabe? Porque assim, é tão escancarado. Hoje, por exemplo, você tem a subsecretária da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é uma pessoa da confiança de Rosalvo, que é uma pessoa da confiança de Moema Gramacho, e hoje assume uma subsecretaria. Então é algo muito forte, né? Então não tem como dizer que é algo velado. E tem outras tantas pessoas que participaram da gestão Moema Gramacho de maneira ativa, fizeram campanha. A gente vai até publicar um vídeo mostrando isso. A quantidade de pessoas que tem, as pessoas vão se espantar com a quantidade de pessoas que tem que estão hoje na gestão Moema Gramacho. Então, eu não digo que é velado não, que é muito escancarado. Quando você tem um vereador, Nego Pegadeira, PT, base de Moema Gramacho, Decinho, PT, saiu da base de Moema Gramacho agora há poucos dias. Então, não é velado isso, né? Não é velado. Só não vê quem não quer. Ela só não faz uma publicidade disso. Agora, está escancarado que mudou-se a gestão, mas muita coisa continua da mesma gestão anterior. Exato. Falando com você aqui no portal Rádio Vox News, o vereador Gabriel Bandarra, o tenóbio do Partido Liberal. Sua forma de trabalhar na sua gestão como servidor público, né, sendo vereador, isso tem assustado alguns vereadores que fazem como carreira, né, o mandato ali, de estar divulgando as irregularidades, né, essa questão. Eu lembro dos problemas de climatização nas escolas, a compra de testemunhas, já tiveram muitos embates ali, recentemente mais um embate com a vereadora Luciana, teve a situação com o vereador Juca também, Decinho. Como é que você está administrando essas situações nesse momento, não só ali na Câmara com os embates, mas também fora dali no campo judicial? Primeiro, a gente, por já estar um tempo trabalhando nesse setor, né, político, aí quando eu falo setor político é porque eu já fazia um trabalho antes de ser político partidário. Infelizmente a gente tem que escolher um partido, né, sou a favor da candidatura avulso, mas antes de fazer parte desse cenário político partidário, eu já trabalhava com política, então eu já tenho um entendimento de como as coisas funcionam. Eu não gosto de usar essa palavra natural, porque o natural seria as pessoas fazerem o que tem que ser feito, né? Exato. Mas é comum acontecer das pessoas não aceitarem quando a gente expõe alguma verdade. Ninguém quer ser exposto. Então você pega o caso da vereadora Luciana Tavares, por exemplo. Existe hoje uma acusação contra mim
da vereadora de perseguição política de gênero. Isso se inicia a partir do momento que eu faço uma denúncia quando a vereadora distribui camisinhas e lubrificantes para crianças de 5, 6 anos de idade. Depois uma outra denúncia em que a vereadora deveria estar participando de uma sessão remota, porque estávamos na pandemia, e ela estava fazendo compras em um local, foi fazer a troca da roupa dela e acabou deixando seios à mostra. Então, aí ela já quer configurar isso como uma perseguição, né? Se fosse homem ou mulher, eu faria a mesma coisa, como você está relatando aí. Tive discussões com o Juca, tive discussões com outros parlamentares. E é natural que as discussões, elas aconteçam dentro do parlamento. Afinal de contas, até o nome já diz, né? A gente tá ali para falar mesmo. Aí eu digo, é natural que tenham pensamentos divergentes, e enquanto estiver nesse campo da discussão, eu não tenho nada contra a Juca. Vou discordar de alguns posicionamentos dele, dos meus colegas também. Procuro ter uma relação boa com os meus colegas. Acho que é uma coisa que eu preciso melhorar, isso eu reconheço, que essa relação com a Câmara de Vereadores precisa ser melhorada. Às vezes a gente, naquele afã, né? Quando a pessoa se expõe demais, quem mais fala, quem mais se expõe, é quem mais está sujeito a erro. Então, assumo que em alguns momentos cometi alguns erros, alguns excessos em relação a respostas que poderiam ter sido dadas de outra forma, mas também entendo que o local para discussão é aquele ali. Então, eu lido muito bem com essa situação, tenho procurado melhorar minha comunicação nesse sentido, e também não terá diferença, vai continuar da mesma forma. Quando eu discordar de uma coisa, eu vou falar, apenas procurando usar palavras que sejam menos agressivas em alguns pontos e fazer com que eu tenha uma relação melhor. Afinal de contas, vou conviver, né? Estarei convivendo ali durante ainda 3 anos com aquelas pessoas. Precisamos de uma convivência harmoniosa. Então, nessa situação que o senhor coloca aí, né, sempre colocou como independente, o vereador combativo, imparcial, desde antes de ser vereador, na verdade, e justo, como o senhor mesmo se coloca. Esse episódio com Débora, ele fortalece essa narrativa, né, diante do que você acabou de falar, ou gera dúvidas sobre até que ponto o senhor vai estar disposto a romper com aliados? Olha, eu até entendo que as pessoas ficam assim, né? Muita gente diz, poxa, as pessoas vão começar a achar agora que Tenóbio não é uma pessoa de confiança. Primeiro que eu não tenho nenhum político de estimação. Eu acho que o brasileiro, ele se acostumou a colocar um determinado político, seja ele de esquerda ou de direita, como um herói. Então as pessoas imaginam que tudo que o cara for fazer tá certo. Então eu não tenho lealdade a político. Eu tenho lealdade aos meus princípios, e assim continuará. Então, enquanto o Bolsonaro estiver tomando atitudes, estou dando um exemplo aqui, né? Estiver tomando atitudes que estejam congruentes com o meu pensamento, com o que eu defendo, com a minha ideologia, eu vou apoiar os atos, não a pessoa. Eu não declaro apoio a pessoas. Eu declaro apoio a ações. Eu não faço crítica a pessoas, eu faço críticas a ações. Então, eu entendo que as pessoas achem que... Aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui, a maneira que eu lidei com isso. Uma senhora chegou no meu gabinete e me fez uma solicitação a respeito de uma determinada rua. E eu fiz para a prefeitura um requerimento solicitando que a rua fosse reparada. A rua foi reparada. A senhora voltou ao meu gabinete, chorando, muito emocionada, dizendo que a partir de agora meu voto vai ser seu sempre, que eu sou sua fã, agora você vai ver que você vai ter uma aliada ao seu lado. E aí eu perguntei a ela assim, a senhora conhece o que do meu trabalho? Não, eu não conheço, mas só isso que você fez já basta. E eu disse a ela o que eu digo a qualquer eleitor: eu prefiro de fato que você nem vote em mim. Porque você está votando numa pessoa que você não conhece, porque essa pessoa fez o trabalho que ela é paga para fazer. Eu recebo um salário de 15 mil reais para fazer isso. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Então como é que a senhora vai começar a votar em mim agora apenas porque eu fiz o meu trabalho em uma situação específica que lhe favoreceu? Não pode ser assim. Você tem que fazer uma análise do meu trabalho. Eu acho ridículo quando alguém... Agora teve uma declaração do vereador Sapucaia, perguntaram a ele em quem ele iria apoiar para deputado. Ele disse, eu vou apoiar quem Elinaldo mandar eu apoiar. Vou apoiar Elinaldo e quem ele mandar eu apoiar para deputado. Mas, pô, um parlamentar abrir a boca e falar uma merda dessa é inacreditável. Isso é um incentivo ao voto inconsciente. Então, eu vou votar no cara porque ele me favoreceu de alguma forma?
Eu já tive amigos que saíram candidatos a deputados federais que pediram meu voto e eu disse, eu não voto em você, irmão. Gosto muito de você, mas não acho você competente para fazer esse trabalho. Então, eu acho que o voto consciente, ele tem que ser dessa forma, e é o que eu defendo. Eu não defendo essa idolatria de políticos, nem a mim. Eu não vou dizer a você que eu não me sinto bem quando uma pessoa vem falar bem do meu trabalho. Me sinto bem, acho legal, só que eu tomo cuidado com isso. Eu tomo cuidado, porque esses elogios são cascas de banana. Os políticos chegam onde estão e se colocam em pedestais por conta do povo, que idolatra sem necessidade de idolatria. Então, se vierem falar do meu trabalho, eu vou achar legal, pô, obrigado, muito grato. Aí o cara começa a exagerar, você é foda, você é o melhor, você... Eu já começo a ficar ressabiado. Digo, olha, tome cuidado, imagina se eu né? acredito nisso. Imagina se eu acredito que eu sou foda mesmo, que eu boto pra fuder. Imagina o que pode acontecer. A vaidade toma Então, conta. É muita vaidade. A política, ela é recheada de vaidade. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, as pessoas precisam ter consciência. O meu trabalho na política é esse, conscientizar as pessoas para que elas votem, não porque ela achou o cara bonitinho, ou porque o cara defendeu uma coisa dela específica, porque a pessoa tem competência para exercer aquela função. Já digo a você que eu tô acostumado com isso, sei que as pessoas vão dizer, Tenóbio não é de confiança, como é que eu vou poder agora chamar Tenóbio para ser um aliado meu, se a qualquer momento ele pode fazer o que ele fez com Débora? Vão falar isso, vão falar. Tenóbio vai seguir. Tenóbio segue sozinho, então? Você se vê sozinho hoje na Câmara? Isso não poderia ser um impasse para legislar? Eu não sozinho, porque assim, é aquela coisa, a vida não é um filme, né? A gente não tá aqui, tem o vilão e tem o mocinho. Tem atitudes. Existem atitudes promovidas por Débora que são boas atitudes. E essas atitudes eu vou acompanhar. Existem atitudes promovidas por vereadores que são boas atitudes, e essas eu vou acompanhar. Já existem outras atitudes que eu não vou acompanhar e vou criticar. Então não tem como ter uma definição que eu tô sozinho, porque primeiro, eu vou cometer erros também, porque sou humano. Então eu não sou o único, eu não sou o sertão, eu não sou a pessoa que só acerta ali dentro. Eu vou errar, como eu já disse, que errei algumas vezes aqui, exagerando em alguns comentários que eu fiz, e outros erros que eu posso ter cometido também. Então eu não me coloco como sozinho por isso, porque eu sou ser humano, sou passivo de erro. E as pessoas também são passivas de erro e de acerto. Então não estou sozinho. Eu agora, por exemplo, vejo que a pessoa mais adequada para ser o próximo governador é a Semineto. Eu concordo com tudo que a Semineto fala? Não. Nem tudo, né? Critiquei diversas vezes ele. Inclusive falei com ele agora no telefone há poucos dias, ontem. E disse isso a ele, digo na frente de qualquer pessoa. Eu não defendo a Semineto. Eu não defendo Bolsonaro. Eu defendo o que está sendo feito. Eu defendo que Neto hoje é a pessoa mais capacitada, diante da análise que eu fiz até aqui, a pessoa mais capacitada para assumir o governo da Bahia. Então é por isso que eu vou votar nele, é por isso que eu vou apoiar ele, não é por nenhum outro motivo. Então eu não me sinto sozinho, não me sinto. Sinto que ele compreende isso, sinto que existem políticos que compreendem isso, sinto que existem ainda políticos verdadeiros, ainda não, estão surgindo políticos verdadeiros. E eu não estou sozinho, a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está sozinho, a gente nunca é sempre o certo e a gente também nunca é sempre só o errado. Falando com você aqui no portal Rádio Vox News, o vereador Gabriel Bandarra, o Tenóbio do Partido Liberal. Vereador, temos também mais uma informação de fontes ligadas a também vereadores da oposição, a Débora, que são muito poucos de certa forma, né? Como você destacou aqui no bate-papo, que falaram o seguinte: ele estará desestabilizado após o rompimento e também, com a saída dos seus familiares. No caso, a gente não pode deixar de destacar que houve, né, esses cortes, o anúncio no Diário Oficial da sua esposa, Luana, do seu pai Francisco. Isso houve também aí um ambiente de muita revolta de alguns, a oposição caiu em cima do seu mandato em relação à colocação desses seus parentescos dentro da gestão. Na verdade, como você observa, assim, a gente precisa... Como você observa, só para concluir, esse seu afastamento, ao mesmo tempo a saída deles dois e, se não me engano aqui, mais 28 pessoas? Isso. Primeiro a gente tem que levar em consideração o que diz a legislação, né? Algumas pessoas alegam nepotismo, o que não é procedente. Eu faço parte de um poder distinto do poder de Débora Regis, que é poder executivo. Então, o que houve foi, primeiro, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que era minha esposa até ontem, foi uma pessoa solicitada por Débora. Débora foi até a minha casa e convidou a minha esposa para que ela fosse ser secretária.
A gente ficou de pensar, conversei com Luana conversou comigo. Débora é amiga dela há alguns anos, sabe da capacidade, do potencial dela e a convidou justamente por isso. Convidou, que eu não vejo problema algum nisso. Talvez até ela tenha pensado, aí eu penso isso agora, né? Mesmo tendo certeza da capacidade de Luana, talvez ela tenha pensado que com essa contratação eu não fosse fazer críticas mais, eu fosse ser mais um bonequinho na mão dela, como alguns hoje ainda são. Então ela se equivocou. Em relação ao meu pai, houve uma lacuna no parque ecológico da cidade, que estava abandonado há muito tempo, e aí eu falei a ela, tem uma pessoa que eu não tenho dúvida que é extremamente capaz para fazer, é uma pessoa que tem um trabalho de muitos anos com gestão de pessoas, é uma pessoa que tem muitos anos como empresário, é uma pessoa que tem uma visão muito boa, e essa pessoa é meu pai. Então essa pessoa, eu falei isso a ela. Eu não disse, ela empregue meu pai. Tanto é que existem algumas declarações da própria prefeita aí, dizendo que ela só contratou pessoas que ela viu que tem capacidade, só contratou pessoas técnicas. Não me parece verdade, porque se essas pessoas ela considerava técnicas, e ela fez diversos elogios, ligou para a Luana elogiando, para meu pai ela fez diversos elogios, e agora com o rompimento desse ela deixa claro que a intenção dela era me calar. Então fica claro que a intenção era me calar. Não tenho, nunca neguei isso. Algumas pessoas falavam e ficava até parecendo que eu tinha uma coisa escondida. Meu pai tá lá escondido, eu tô aqui. Nunca escondi isso. Nunca escondi a minha mulher ser secretária, até porque nem seria possível, né? E seria uma burrice até esconder algo que tá aberto e explícito para todos. Então não tenho nenhum problema com isso. Claro que, assim, existia um trabalho sendo feito. Se você pega a secretaria que minha esposa assumiu, não existia. Ela tinha só o nome. Então as ações que foram feitas em tão pouco tempo, a gente começa a perceber que mostra a diferença dela para o secretário anterior, por exemplo. Até se você ver, são 30 pessoas, né? Verdade. Uma pessoa que teve 3.450 votos, uma pessoa que representa boa parte da direita do município, diante do que se vê na política, ter 30 cargos, né, como alguns colocam, que eu tinha 30 cargos, que eu não considero assim, mas é o que as pessoas dizem, já mostra alguma coisa, né? Eu nunca fui um vereador que precisei de cargos para obter votos. Nunca fui. Nunca fui, deixei claro para ele. Isso está provado diversas vezes. Está provado com esse seu posicionamento, na verdade. Exatamente. Débora me procurou diversas vezes solicitando alguns profissionais de saúde, profissionais ligados à infraestrutura, e ela me pediu indicações. Tenóbio, eu tô precisando de uma pessoa para isso, assim. E eu falei, tem tal pessoa muito boa, né? Tem uma pessoa hoje que está na junta médica, que é um profissional excelente, excepcional, que ela me pediu e eu apresentei. Tem essa pessoa aqui, adorou o cara, eu acho que não tenho certeza se ela tirou, não. Não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que tirou todo mundo. Então, assim, não eram pessoas minhas que eu botei ali para ganhar voto. Tem isso. Eu não tenho necessidade disso. As pessoas não vão deixar de votar em mim ou votar em mim porque estão empregadas na prefeitura. Isso não vai acontecer. O meu voto é o voto de opinião. O meu voto não é o voto da maioria dos vereadores, o voto do empreguismo, o voto do pagamento da conta de luz, do pagamento do gás. Não é. Eu vejo dessa forma. Você acha que a população, para fechar, você acredita que a população, não só de Lauro de Freitas, né, mas da região metropolitana, da capital e do país, enfim, né, já que hoje as informações elas têm um padrão muito global da gente saber como as coisas acontecem, mais especificamente Lauro de Freitas entra nesse foco. Você acredita que não só os seus eleitores, os eleitores de Tenóbio, que votaram também Débora para acreditarem aí no potencial, e é claro, você vendeu o peixe no popular, né, a gente pode dizer, você vendeu um bom peixe, agora você se afastando, você deixando a gestão, e os próximos passos você já definiu aqui nesse bate-papo, você acredita que o seu eleitor, ele engaja muito mais ainda em prol de Tenóbio, em prol de acompanhar muito mais os fatos que acontecem aqui na cidade, e de repente até das outras cidades querem que os vereadores se posicionem dessa forma? Ou você vê que a população também ainda está meio acuada, poxa, não deveria ter feito isso, continuava numa boa? O que é que você tem sentido do seu público até o momento? Existe uma divisão, né, de posicionamento em relação a isso, mas eu vou voltar ao que eu disse lá no início da nossa conversa.
Em nenhum momento eu quis que as pessoas votassem em Débora porque eu estava falando. Em nenhum momento eu fiz campanha para Débora com a intenção apenas de persuadir as pessoas. Eu fiz com a intenção de mostrar que existiam duas opções e uma opção era melhor. A minha intenção é fazer com que a população examine. A minha intenção é fazer com que a pessoa analise ponto a ponto quem é o candidato. Então, a responsabilidade do voto de cada um é de cada um. Então, se algumas pessoas estão querendo colocar em mim a responsabilidade de ter dito vote em Débora, ou ter pedido voto para Débora, ou ter falado que estava do lado de Débora, essa responsabilidade não é minha. Quem votou em Débora, votou por responsabilidade sua. Ou pelo menos deveria ter votado com responsabilidade. Deveria ter votado examinando e analisando como eu fiz e não me arrependo. Eu não me arrependo de ter votado em Débora. Em um cenário no qual a gente tinha o PT e Débora Regis, se fosse hoje de novo, eu votaria de novo em Débora Regis hoje. Eu só não faria parte do governo. Isso eu não faria. Porque hoje eu já sei que é um governo muito, muito semelhante ao governo de Moema. Mudaram as cores, a gente está vendo algumas ações iniciais que são melhores, mas o fim da linha, né, eu estou até aqui agora de frente para uma imagem que é uma estrada, e no fim da estrada a gente vê a mesma Moema Gramacho, só mudou o rosto e a idade, e a cor da camisa, que agora é azul. 2026 é logo ali, pretensões. Mas sou pré-candidato a deputado estadual, estou trabalhando para isso, desde que eu entrei na política, o meu sonho sempre foi ser deputado e continua sendo esse sonho. Não tenho pretensões de ser prefeito, ao contrário do que muitas pessoas têm dito, mas, obviamente, se eu enxergar um cenário, por exemplo, o cenário de hoje, o que se apresenta? Nós temos a esquerda, que é o PT, nós temos o centro-esquerda, que é Débora Regis, e nós temos a direita, que é Tenóbio. Então, se o cenário que se apresentar daqui a alguns anos for esse, e eu enxergar que tenho responsabilidade com o povo de Lauro de Freitas em relação ao poder executivo, serei candidato. Não é minha pretensão. Mas se houver essa possibilidade e se o que se apresentar for isso, não tenha dúvida que apoiar a Débora eu não apoio. Isso aí você pode deixar gravado aí, registrado. Apoiar a Débora eu não apoio. Jamais apoiarei o PT. Jamais apoiaria o PT. O que pode acontecer é vir uma terceira via, né? Ou a via de verdade, que o resto é tudo... Enfim, eu ia falar uma coisa aqui que não é melhor não falar, né? Melhor controla a língua, sapeca. A gente falou bastante aqui, lógico, né, do assunto mais pujante desse momento, né, que é essa ruptura com a gestão. A gente fala também sobre as suas pretensões pro ano que vem, obviamente. Mas, enfim, a gente não pode deixar de lado o trabalho do vereador, que não é só ser combativo, não é só falar, que muita gente ainda, né, século XXI ainda acha que, bom, vou votar nele porque lá ele vai brigar na Câmara. Ah, não, lá é o circo. Ah, não, lá ele apresenta um projeto, ele rasga um papel, ele pega, a vereadora pega documento dele, ele briga, sai na mão. Não é só isso, e não deveria ser só isso, você ter trazido esse assunto mas aí, o que realmente o vereador Tenóbio tem feito nesses quase 6 anos do seu mandato. Não é? 4, eu digo, citar como vereador primário, que tem sido o seu mote, qual tem sido a sua bandeira e até agora como é que estão os trabalhos do vereador Tenóbio. Esse é o nosso compromisso aqui como portal, de falar, lógico, tocar em polêmicas, mas fazer perguntas, mas principalmente esclarecer para a população. Sim. Eu não sei precisar, mas eu posso passar depois para você esse número de uma maneira mais clara, mas eu desconheço se tem algum vereador na história do município de Lauro de Freitas que tenha mais proposições do que eu. Nesse mandato e no mandato anterior, eu já posso garantir que eu sou o único vereador que teve proposição em todas as sessões. Eu só não tive proposição em sessão que eu não fui, porque eu estava doente. Então existiram as 2 ou 3 sessões que eu, por motivos de saúde, não pude estar presente. Então eu não tive proposição nessas sessões. Mas fora isso, eu tive proposições em todas. Proposições são requerimentos, indicações, moções, projetos de lei, né, e outras coisas que o vereador pode trazer dentro de uma sessão. Então, o papel do vereador principal é o papel de fiscalização. E o meu mote, o meu lema sempre será esse.
que para mim o que promove a mudança de fato é a fiscalização e a exposição. Nós vivemos em um país em que as pessoas não querem, os políticos não querem ser expostos. Nós vivemos em um país em que todas as mudanças que aconteceram até hoje só aconteceram por comoção popular. E a comoção popular só acontece se a população estiver informada. E a população só está informada se receber a informação. Então o nosso papel é também fiscalizar, informar, expor, para que gere comoção popular e as mudanças comecem a aparecer. Afinal de contas, é através do voto que a gente pode mudar alguma coisa de fato. Então, esse compromisso continua sendo o mesmo. Entendendo que o vereador tem outras atribuições, os vereadores, mas a principal é a fiscalização. Sempre fiscalizar, sempre que os nossos políticos eles possam ter isso, né? Cada vez mais na cabeça. O político não tá aqui para bravata, para ter aquela frase, aquela claque, aquele corte, senão realmente o país não evolui, não é verdade, Tenóbio? Tenóbio, muito obrigado pelo espaço, também obrigado por estar falando pro ouvinte, também pro público leitor, os internautas ligados aqui no portal Rádio Vox News e na Rádio Vox Light. Mas eu não podia deixar de atender você. Se eu falar para Paulo Silva quem é aqui que eu tô falando, com certeza ele vai compreender. Paulo Silva me colocou no rádio, rapaz. Ele tá aqui, é ele que deu, eu tava com a reunião com ele aqui, tá aqui ele, o pessoal todo aqui me esperando e eu dando entrevista pra você. Pronto. Não, concedendo, que eu não dou. Tô à sua disposição, viu, meu irmão? Você é um cara que eu tenho muito respeito. Rádio Vox News, a informação que você precisa.